Olá, amigos da Rede QBF, estamos iniciando mais um programa Diálogo Ufológico e a entrevistada desse programa é a nossa amiga Cássia Faria. Ela é hipnoterapeuta, especialista em abdução, regressão e terapia de vidas passadas. Boa tarde, Cássia, seja bem-vindo ao programa Diálogo Ufológico. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da Rádio QBF para esse nosso bate-papo. Espero poder contribuir com o ouvinte com as minhas informações. Ok. Cássia, esse é um tema bastante polêmico na ufologia, né? A prática do hipnotismo no tratamento, não sei se eu posso dizer isso, mas no tratamento de abduzidos. Você já é hipnoterapeuta há muito tempo, você começou a fazer esse trabalho de hipnotismo, trabalhar com abduzidos ou supostos abduzidos há muito tempo, ou você começou agora a trabalhar com isso? Bem, a minha especialização é em hipnoterapia ou hipnologia. Qual é a diferença? A hipnoterapia você trabalha com a terapia e a hipnologia você faz a hipnose propriamente dita apenas. E a hipnoterapia, ela entra dentro mesmo dos problemas que tem a ver com vidas passadas ou não, quer dizer, você pode estar trabalhando com regressão de memória. Então essa minha especialização foi aí que eu comecei a minha história lá nos anos 80. Só que à medida que eu colocava as pessoas dentro da hipnose, regressão de memória até a barriga da mãe ou vidas passadas, eu percebia que as pessoas de repente iam além, estavam a ver ou adentrar em outros campos, tipo outras dimensões, e ter acesso e ter contato com outras entidades. Nisso eu comecei a me interessar por esse lado também, fui fazendo pesquisa com alguns cobaias que prestaram a esse papel, e fui desenvolvendo esse trabalho, fui estudando, fui pesquisando. Naquela época pouco falava ainda, aqui no Brasil pelo menos, a respeito de abdução. E foi assim que começou a minha experiência também no caso dos abduzidos. Ok, e você usa alguma técnica especial para tratar os abduzidos? Dependendo do caso, eu só sei na hora que eu estou com a pessoa, na hora que eu estou trocando aqui, fazendo a anamnese, fazendo a consulta, é que eu vou perceber qual é a técnica que vou usar. Então é muito de caso para caso. Você vai adaptando a técnica de acordo com o procedimento com a necessidade. Com a necessidade. O procedimento é basicamente esse que você falou mesmo, né? É claro que existem algumas diferenças quando a pessoa vem fazer uma hipnose, por exemplo, uma hipnoterapia, que ela vem para um determinado problema que ela tem. Então ela vai, vamos pesquisar o que? Um tipo, um pânico, um medo, um problema, uma doença, problema de relacionamento e tal. Ela vem procurar a hipnoterapia é uma coisa. Quando a pessoa vem procurar a hipnose para que a pessoa deduz que foi abduzido, quase sempre não tem esse feedback, não tem essa noção total, até se tivesse, não precisaria fazer hipnose para lembrar, não é verdade? Isso. Então, a maioria não é consciente, ela tem resquícios dessa consciência, insights ou alguns flashes, então ela vem especificamente para esse tipo, às vezes nem vem com a palavra abdução, mas vem que tem alguns transtornos, às vezes a pessoa até confunde com um tipo de encosto, coisas ligadas à religião, e que eu, na hora que vou fazer então a sessão, percebo que aquela pessoa, na verdade, ela passou por uma sessão de abdução, entendeu? Então, e muitos que se acham que foram abduzidos, na hora que você entra dentro da sessão, você percebe que na verdade não foi abdução, e sim uma coisa, uma possessão. E existe toda essa qualificação dentro da minha experiência. Então, você só percebe o sintoma de um abduzido depois que ele senta no seu divã? Seria isso? É sim, porque uma coisa é o que a pessoa acha, pensa ou imagina, e outra coisa é a realidade, é aquilo que eu falo. Às vezes a pessoa vem contar uma história e eu falo assim, eu só posso te dar a certeza disso submetendo você a hipnose. Não tem como eu saber antes, isso aí seria achismo ou dedução, né? E às vezes tem casos, por exemplo, que é holografia, né? A pessoa de repente tem realmente uma vivência de abdução e aquilo foi tudo holográfico, foi feito da imaginação, às vezes foi feito por condução, ou seja, porque, vamos falar agora dos nossos irmãos, tem toda uma tecnologia, a hipnose é o que eles mais usam, inclusive, então eles podem incutir na sua cabeça qualquer história que eles desejem, você vai partir dali e achar que aquilo é verdadeiro. Aí as pessoas perguntam, mas como que na hipnose eu vou saber se aquilo é verdadeiro, se aquilo
realmente foi chipado, vamos dizer, na minha cabeça, colocado aquela história dessa maneira. Essa resposta é muito tênue. Vai depender muito da sessão, né? Do que a gente vai buscar na sessão e o mecanismo, as ferramentas que eu vou ter naquele momento para que possa comprovar para a pessoa que ela teve realmente uma sessão de abdução e não foi conduzida a entender que ele foi abduzido. Entendi. O tratamento de uma pessoa supostamente abduzida, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de tratamento? Não sei se é bem o nome, né? Tratamento. Antes de responder essa pergunta, eu quero voltar lá de novo, dizer mais umas palavras. Existem essa questão da hipnose, de colocar assim na cabeça de uma pessoa, de ela ter participado de uma abdução, não só de frequências, de outras frequências, ou chamados irmãos extraterrestres, qualquer coisa, mas sim daqui mesmo, né? Humanos que já têm essa tecnologia, que trabalham em grupos, ou servem esses grupos de extraterrestres, que pode colocar isso na cabeça da pessoa, entendeu? Existem muitos mecanismos, mesmo aqui, entre nós mesmos, e muitos de seres que trabalham em várias vertentes, em várias frequências, que podem fazer uma pessoa, de repente, ter todos os sintomas de uma pessoa abduzida, e essa pessoa não foi abduzida, mas, na verdade, ela está sofrendo de um transtorno colocado por seres daqui mesmo, que operam nessa frequência. Qual é o intuito? O intuito é criar o pânico e o medo. Isso, pelo que eu tenho percebido e pelo contato que a gente tem tido em outras, depois a gente vai falar sobre os contatos, a abdução em contato é uma coisa diferente. O que vem sendo passado é que é isso, que essa coisa de abdução é uma coisa que vai crescer muito, pessoas achando que tem muitas experiências nesse sentido, e que tudo isso é uma manipulação, para gerar mesmo medo. Você me perguntou, né, como é o tratamento. Se qualquer pessoa pode ser submetido a esse tratamento. Qualquer abduzido, no caso, né? No caso, por exemplo, a hipnose, na minha experiência, eu não consigo trabalhar com pessoas que tomam remédio de tarja preta, aqueles remédios de controle. Fora isso, qualquer pessoa, estando bem fisicamente e estando bem psicologicamente falando, quer dizer, sem estar fazendo uso de nenhum psicotrópico, ela pode ser submetida a hipnose, sem problema nenhum. E, Cássia, na experiência que você já teve com alguns abduzidos, todos os casos foram traumáticos? Então, eu vejo muita literatura por aí falando em coisas muito feias, muito traumáticas de abdução. Porque eu perguntei, por que vocês vêm aqui interesse, já que são superiores, tecnologias superiores, qual é o interesse? Que interesse que eles fazem toda essa engenharia genética para repassar toda essa sabedoria para os nossos cientistas, nosso governo e tal. E quando existem os casos de violência física, até sexual, e o que eles têm me passado é que essa é o raio de frequência daquela pessoa. Então, eles fazem como se fosse uma coisa tipo escárnio, brincadeira, ou sei lá o que, nesse sentido, entendeu? E aí seriam considerados, vamos dizer assim, os ETs do mal, né? Eu não tenho essa divisão. Na minha experiência, eu não vejo dessa maneira. Eles lidam com o ser humano exatamente como o ser humano é. O camarada que passa por uma experiência de abdução traumática só passou por essa experiência porque é um camarada que atrai coisas ruins, é isso? É tudo a frequência. Em todas as dimensões, você atua numa frequência. Então, você vai atrair para a tua vida, para o teu raio, para tudo que está em você, exatamente aquilo que você pensa ou cria. Então, você atrai aquele tipo de coisa. No entendimento que eu tive, não só da abdução como contatado, é mais ou menos trazendo para a nossa realidade, é isso. Como você sabe, Cássia, que um cliente não está fantasiando na hora da sessão por consequência de uma experiência, sei lá, que ele trouxe da infância, ou realmente por uma experiência de abdução legítima? A hipnose, a pessoa, ela fica sob o comando do hipnólogo. Então, não há como a pessoa, ela, conduzir a situação. Ela não tem como, naquele momento, nem criar e nem imaginar nada. Ela não tem essa capacidade. Tanto é que ela, se eu falar abre o olho, ela abre, se falar fecha, ela fecha, se eu falar anda, ela anda. Ela fica sob o meu controle. Então, ela não tem, naquele momento, a capacidade de inventar nada. Ela pode chegar inventando, contando a história que viu. Até aí, ela pode ser tudo imaginação. Mas na sessão, submetida à sessão, ela não tem condição de inventar nada ali. E as histórias que vêm, às vezes, são histórias, assim, convivências, né? Muito interessantes, como você diz, traumática e tal. E tem coisas que a pessoa nem sonha que existem. Então, uma pessoa não pode imaginar uma coisa que ela não conhece, que ela nunca viu.
E isso, na sessão, o hipnólogo ele pode constatar facilmente, além de saber dos recursos da técnica que você tem, que a pessoa não tem controle. Enquanto eu não falar para ela acorda, e der a palavra comanda para ela acordar, ela não vai acordar. O que pode, sou eu, como hipnólogo, conduzir a conversa. Entendeu? Eu posso conduzir a conversa, não mudar a experiência dela, porque o hipnólogo não tem como mudar a experiência vivenciada, mas eu posso fazer ela entender aquela experiência de maneira diferente. Posso fazer a pessoa ver de maneira diferente, entendeu? Então isso é muito usado no caso da hipnoterapia mesmo, no caso de regressão de memória, quando tem algum problema na infância, tudo, que as crianças viram, presenciam alguma coisa traumática, você volta lá, você não tem como tirar aquilo, apagar aquilo da memória da pessoa. Você tem como fazer a pessoa ver ou sentir aquela coisa de uma maneira diferente, menos traumática, menos sofrimento. Então, eu posso, naquela pretensa abdução que ele vem, que ele acha que tem, de repente vai lá, eu confirmo que é realmente abdução. Só que ele trouxe para a vida dele atual um trauma muito, muito grande, uma coisa que está interferindo demais na vida dele. E você atuar aí com a terapia. Quer dizer, você vai fazer aquela pessoa não rever tudo aquilo lá, ela vai rever tudo, mas ela vai ter uma compreensão daquele momento, ver de uma maneira diferente e não experienciar aquilo, mas não trazer para a tua vida atual aquele trauma, para interferir, porque na maior parte das vezes o intuito é esse mesmo, né? Te traumatizar, te deixar com medo. Eu vejo exatamente esse tipo de manipulação. Quer dizer, o cara tem o poder de hipnose, ele registra uma coisa na sua cabeça e acabou, você ficou presa fácil. Para qualquer momento ele vai te manipular. Reprogramado. Exatamente, você foi reprogramado. Você fica programado e fica à mercê dele. O hipnólogo, ele entra com a mesma ferramenta lá que foi usada para poder fazer você sentir menos os efeitos daquela programação. É esse que é o trabalho que é feito no abduzido. Ok. Então, independente de ele estar mentindo ou não, no momento da abdução, a máscara cai, né? Ele fica totalmente despido pro hipnólogo. É a hora da verdade. E aí, muitas das vezes, a mentira deve servir até para poder disfarçar o trauma, né, que ele sofreu numa suposta abdução, né? Eu não sei. Exatamente. E às vezes, existe também, e aí eu vou falar o meu lado científico, né, meu lado que eu sou formado em psicanálise, existe uma coisa chamada esquizofrenia, que é uma coisa que vem crescendo demais entre nós, entre jovens. Eu não sei se o momento planetário, o que está acontecendo, se é muita informação virtual, se é muita informação. O nosso cérebro ele não sabe registrar o que é virtual, o que é real. Então, existem muitos casos, não só na parte da ufologia, como também na parte da ufologia esotérica, vamos dizer, espiritual, do pessoal que viaja na maionese. Gente que afirma categoricamente experiências disso, daquilo, e é o caso, às vezes, de esquizofrenia, às vezes leve e às vezes agudo, que vem crescendo muito. É muito complicado que a pessoa, de repente, ela passa de uma experiência realmente extracorpórea ou extraterrestre lá, e não consegue uma explicação aqui, ou não consegue alguém que possa direcioná-lo, ele acaba caindo nas drogas. Ou vira fanático, ou um fanático religioso, ou um fanático em qualquer outra coisa. Ele acaba desenvolvendo uma compulsão para poder conviver com aquela energia, ou aquela coisa que ele não consegue explicar. Mas eu tenho que fazer uma pergunta a você. É uma pergunta que eu acho que todo hipnólogo deve detestar, que é a seguinte: existe alguma possibilidade do cliente ser sugestionado pelo hipnólogo? Totalmente. Não tenha dúvida. Que ele possa sugestionar e colocar, aquilo que eu te falei. Se os outros lá fazem usando esse recurso, o recurso da hipnose, e depois a pessoa não lembra nada, no caso do abduzido, é a mesma frequência. Então, é lógico que eu posso, numa determinada sessão, incutir aquilo na cabeça da pessoa. Mas não tenha dúvida. Mas veja bem, se você está dentro de uma coisa que você acredita, que você tem um trabalho, que você é um pesquisador, então, eu estou aprendendo também com aquilo, eu estou querendo saber também, para minha experiência, mas que existe a possibilidade é total. Uma pessoa hipnotizada, tem gente que fala assim, não, mas a pessoa não vai falar, se eu falar para ela se joga aqui do prédio, ela não vai se jogar não, porque existe um mecanismo de defesa cerebral que vai proteger aquela pessoa, o outro fala que é anjo da guarda, ou então não chegou o momento da pessoa. Se a pessoa estiver numa frequência, de novo a frequência, uma pessoa que já tem uma síndrome do pânico, toma um remédio, já vive na dependência de alguma droga, alguma coisa, e acontecer de pegar a hipnose e eu estar no comando, eu posso falar, se joga do prédio que ela vai se jogar. É uma ferramenta muito poderosa
hipnose. Por isso, quando uma pessoa vai se meter a hipnose, ela tem que ter consciência, tem que olhar a experiência da pessoa, a vida. Pode ser uma pessoa que começou ontem assim, eu ficaria preocupada, entendeu? Eu acho que é por aí, né? Discernimento. A pessoa tem que ter discernimento e ver onde que vai entregar a sua cabeça. Ok. Mas existe hipnólogo que consegue, sei lá, criar todo um roteiro para poder... Para ganhar dinheiro, notoriedade, né? Aí... Vender livro. Pode existir isso, né? Ah, com certeza e tem. Cássia, qual foi o caso mais espantoso que você já teve no seu consultório? Eu sempre vi com muita naturalidade tudo, né? Tanto, vamos dizer, os do bem como os do mal, eu converso com eles na boa. Uhum. É aquilo que eu te falei, eu não acredito nessa coisa do bem e do mal. Tudo é experiência, tudo é aprendizado, tudo tem um porquê, e isso é que me é explicado. Mas a que me surpreendeu mais foi uma das últimas que eu fiz, que de repente a pessoa sempre achou que tinha sido abduzida, e tem a história e tal, conhece, várias pessoas conhecem, inclusive no meio ecológico, não posso dizer quem é a pessoa porque ela não me permitiu, mas de repente, numa sessão de hipnose, fazia hipnose com outra pessoa e tal, e de repente veio parar nas minhas mãos e vai submeter a pessoa, e de fato a pessoa não é um abduzido. Na verdade, ele é um ser que usa o macacão biológico, mas ele está aqui a serviço. E é chamado por esses seres que também diferente, um ser que eu nunca tinha tido contato, que são os insetoides. Eu não tinha tido ainda contato com ele. E, de repente, conversando com ele, ele me disse que a pessoa em questão, ela funciona como uma câmera, que eles veem todo o que está acontecendo no nosso planeta e tal, através dos olhos dessa pessoa. E essa pessoa, por estar justamente na tal da frequência, que é muito grande, dentro de um corpo biológico, a frequência não aguenta a energia, e essa pessoa tem muitos problemas metabólicos, tem problemas de saúde, todos os tipos, desde da unha até o cabelo, tem problemas, todos os problemas metabólicos, porque não aguenta, essa energia não aguenta. E que essa pessoa não tem vida própria, assim, ela vive dentro do assunto, e ele vive assim, como essa câmera, só que depois ele não lembra. E aí o ser falou pra mim assim, e você é que vai, ou o hipnólogo, no caso você, é que funciona como essa ponte. E você só vai ter acesso àquilo que você pode ter acesso. Você não vai além. Eu não vou além, porque logicamente comecei a fazer um monte de perguntas e ele não me respondia. Porque você só pode ir até onde você pode ir, assim como ele também só pode ir até onde pode ir. Porque o ser humano, a nossa mente racional, ela não tem condições ou capacidade de aguentar tanta informação. É só quando você está num outro plano, ou aí ele está fora do corpo físico, onde é ele mesmo, é que ele recebe todas as informações e opera aqui, mas opera pelo corpo humano, mas ele não lembra, mas ele vai fazendo o que tem que ser feito. Não é muito, na verdade, porque é o que eles disseram, você é uma câmera, e assim como ele, tem muitos aqui. E foi, então, essa a experiência que mais me impressionou, porque a gente tem os casos, assim, do abduzido, que vai, do contatado e tal. Agora, um ser humano que está travestido biologicamente, que por baixo dele tem um outro ser, que é uma câmera desses seres, isso pra mim realmente foi a novidade. É um infiltrado? Exatamente. Que a pessoa sempre achou que era abduzido, mas que eles colocam isso na mente dele para que assim seja, porque assim ele fala as coisas e ele, como humano, entende e conhece. Você vê como a coisa toda é conduzida. Nós estamos acostumados a ver os greys, nós estamos acostumados a ver reptilianos, ver os nórdicos, mas tem coisas que a gente não está acostumado. Meu trabalho é virtual, quer dizer, eu atendo virtualmente, e assim sendo eu posso atender o Brasil todo e fora do Brasil, e assim eu pude abrir o leque de atendimento. Deixa eu ver se eu entendi. Você faz o tratamento virtual pelo Skype, por algum outro software? Como é que é isso? É, pelo Skype. A pessoa só precisa ter o fone nos dois ouvidos, com o microfone. É o que eu falo, a hipnose é técnica e, logicamente, tem a ver com o tom da voz, a entonação, uma série de coisas. Mas, Cássia, todo indivíduo, ele é fácil de ser hipnotizado. Eu vi tava vendo um desses casos de hipnotismo show na televisão. Eles faziam um teste na plateia e alguns conseguiam ser hipnotizados e outros não. Televisão, uma coisa principalmente que é ao vivo, ou mesmo que não seja, televisão não pode dar errado, não é verdade? É, exatamente. Você é um homem da mídia, você sabe que tudo é feito antes. Claro, a pessoa não vai chegar lá e pegar qualquer um lá e falar, vem aqui, vou te hipnotizar e vai acontecer. Não, tudo é feito antes. Mas por
por que é feito antes? O cara não tem tempo. Verdade, pode arriscar lá, chegar o pior que tem, o programa é ao vivo, levar o programa inteiro para hipnotizar a pessoa. Outras são mais sugestionáveis e outras não. Na verdade é assim. Você é hipnotizado, olha o que eu vou falar agora, hein? Todo mundo acha que a pessoa hipnotizada é o fraquinho. O fraquinho sugestionado, ele vai fácil, pelo contrário. A pessoa que se submete à hipnose e que entra fácil, vamos dizer assim, ela também hipnotiza fácil. Entendi. Ela tem um poder. Inclusive, por exemplo, eu hipnotizo a mim mesmo. Eu e mim mesmo. Porque você é o seu maior hipnólogo. Porque a sua voz, ela tem um poder muito grande sobre você. A sugestão da própria voz, ou do próprio pensamento, que tem a ver também com a entonação da voz, a própria pessoa pode se auto-hipnotizar. De onde veio? Onde começou toda essa história de ET e essa história toda de filme, produção? Claro, né? Isso é produto de abdução, é produto de contato. Ninguém inventar uma história dessa se não tivesse lá um começo, um enredo. Tem que ter uma origem, né? Ah, com certeza. Agora explica pra gente qual é a diferença do contatado e o abduzido. Então, o que passa muito na mídia é que o abduzido é aquele que é levado não por vontade própria. Então, ele é abduzido mesmo. A palavra abduzido, raptado, né? Uhum. E é mais ou menos por aí mesmo. Agora, já o contatado é aquele que, de repente, tem sonhos ou tem projeção astral, consciente ou não. Ele se vê em outro lugar, ele se vê numa nave, ele tem experiência com outros seres. Ele vai, né? Ele vai até esse ser. E aí recebe informação, tem um contato. Como saber se isso é sonho, imaginação? Não dá para saber, a não ser que se submeta à questão. E aí eu não chamo mais de hipnologia, mas eu chamo de contato multidimensional, que são contatados dimensionalmente. Como é que essa experiência surgiu para mim em consultório? Ela surgiu através da experiência da hipnose, mas como eu te falei no começo, de repente eu estou fazendo lá uma terapia de vidas passadas, regressão de memória, e de repente a pessoa começa a falar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Você vê, a pessoa não veio me procurar por causa de abdução, nem por causa de contato, nem nada ligado à ufologia. Ela veio buscar terapia de vidas passadas, às vezes por um bloqueio de saúde, um problema já diagnosticado pela ciência. Ela vem tratar um caso específico e, de repente, dentro da sessão, está numa sessão de terapia de vida passada e, de repente, ela começa a falar com esses seres que começam a passar informação para ela da vida atual dela, mas dizendo que ela tem um determinado momento que fazer uma elevação maior, atual e tal, porque tem um trabalho maior. Ele vai passando para a pessoa muitas orientações, entendeu? E aí eu converso também, faço perguntas também. E então é esse tipo de contato. Que depois que a pessoa faz através da hipnose, ela pode depois sozinha manter essa conexão. Ela não precisa mais. Ela abrir o canal, ela consegue fazer o contato e saber os próximos passos. Também tem uma missão para fazer aqui, alguma coisa que tem que ser feita. Às vezes é dito diretamente para a pessoa de forma telepática. Então, resumindo, o abduzido é o camarada que é levado à força e o contatado é aquele que entra em contato por livre e espontânea vontade. Exatamente. Okay. É mais ou menos por aí. Ok. Cássia, vamos sair um pouco da abdução e vamos falar um pouco de regressão de memória, que também é uma área que você atua, né? O que é a regressão de memórias? Então, a regressão de memória, ela atua diretamente na vida atual. A regressão de memória, você vai, por exemplo, a pessoa vem com um problema, ela tem um determinado medo de água, medo de dirigir, medo de altura. Então, na hora, né, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, ele tem que perceber em que momento, né, isso pode ter acontecido, se isso foi nessa vida ou em vida passada. Não é que a gente tem esse discernimento, não tem. É no momento. E você começa pela consulta. Tanto faz também passar para a vida passada como para a vida atual. Por quê? Porque nós somos uma consequência de várias vidas. Então, às vezes, se eu tenho um problema nessa vida, não necessariamente ela começou aqui, pode ter começado lá. Então, eu posso optar por uma coisa ou por outra. Mas a regressão de memória, especificamente, aquele para quem o hipnólogo é específico trabalhar nessa área, porque tem hipnólogo que não acredita em vida passada, né? Então, ele vai trabalhar tecnicamente dentro da regressão de memória, que é até a barriga da mãe, mas não importa. E aí, ele começa a fazer a pessoa entrar em transe, logicamente, e depois leva até a barriga da mãe, e dali ele vai caminhando a cada ano. Primeiro ano, segundo ano, e a pessoa vai experienciando, então,
que está em transe, ele fica como uma criança mesmo. Ainda quando ele não consegue verbalizar na barriga da mãe, aí eu dou o comando e tal, e ele consegue se expressar muito com dificuldade, mas depois, à medida que vai aprendendo a falar, fala que nem criança mesmo, gesticula que nem criança, ele faz movimentos de criança, ele vira uma criança. Tá? E aí vai passando por aquelas experiências. Então você tem a condição de pegar o problema na hora que começou. Por exemplo, um transtorno bipolar, ele desenvolve sempre por um trauma que ocorreu em determinado momento da tua vida. Alguma coisa que aconteceu, que não necessariamente precisa ser uma coisa grande, pode ser pequeno, mas aquilo gravou de uma tal maneira forte no seu subconsciente e você lá na frente pode desenvolver isso. Então, é muito importante que eu vou trabalhando todos os períodos da vida da pessoa até trazer ela ao dia atual, por ela íntegra no momento atual. Eu não vou mudar a história, mas eu vou ajudá-la a entender aquele momento e não trazer o trauma para a vida atual. Essa é a terapia de regressão de memória. É uma grande ferramenta. Fobias que o camarada tem na vida atual são originadas no regresso da vida dele, né? Foi isso que eu entendi. Vidas passadas, você quer dizer? Qual é a diferença de vidas passadas e regressão? A regressão, pelo que eu entendi, é até o ventre da mãe, não é isso? Regressão de memória até o ventre da mãe. Tá? E regressão a vidas passadas, ela vai a vidas passadas, como eu tô falando. Agora, vidas passadas, na verdade, se você levou a pessoa até a barriga da mãe, já são vidas passadas também, né? Que passou pra vida, na verdade, é uma vida passada também. Então, a técnica é a mesma, só que a pessoa pode trazer para a vida atual uma coisa que aconteceu lá em outra vida. A gente é o resultado. Eu sou reencarnacionista, logicamente, trabalho com isso. Eu vejo que nós somos o resultado das várias vidas. Então, de repente, é a explicação que você tem para uma pessoa que tem. Por que um nasce perfeito, outro não. Por que um nasce numa família boa, outro não. Por que um é do bem, outro do mal, sei lá. Ou um caminha por um caminho assim, outro assado. Então, você tem uma... somos o resultado dessa única vida, a gente teria que ser mais ou menos todo mundo meio igual, porque somos contemporâneos, estamos fazendo a mesma coisa, deveria, né, ser uma coisa assim parecida, na verdade não é. Uhum. Né? Então por que um nasce numa região, outro em outra região, por que um tem mais dificuldade, outro menos? Deus é justo, se ele é justo, ele teria que ser justo para todo mundo igual, na verdade. Só que existe, então, o nosso livre-arbítrio, aí é a lei da ação e reação, quer dizer, o que eu faço, eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quero, mas eu também tenho que ter a consciência que eu vou responder por isso. Quando eu vou responder? Às vezes numa vida só não dá, entendeu? Então é um processo de evolução, assim como o nosso sistema, como nossa galáxia, nosso planeta e o nosso universo, ele caminha num processo de evolução, é cíclico, né? Ele vai evoluindo, passando por várias etapas de aprendizado de acordo com o livre-arbítrio, que é a lei maior que nós temos. Nós fazemos ou não fazemos. Terapias de vida passada tem a ver com reencarnação, então? A pessoa nem precisa acreditar em reencarnação, mas logicamente que tem a ver, não é? Se não tivesse, não teria como ir para uma vida anterior. Aquele ser, ele vai para uma vida anterior que é a vida dele, então ele reencarnou. Né? Ele teve várias passagens aqui nessa mesma vida. O que eu entendi pela informação com os contatados é o seguinte: nosso sistema, o nosso planeta, ele vive a condição de terceira e quarta dimensão, que vem assim. Nós vivemos aqui na terceira dimensão, onde eu vejo você de frente, de um lado e do outro, eu não vejo atrás. Uhum. Eu não vejo tudo, é uma visão limitada na terceira dimensão. Então é o plano dos chamados encarnados. E o plano dos desencarnados seria a quarta dimensão. Então você tem lá uns 20% de ectoplasma, de matéria densa, ainda tem uma fisicalidade, mas você está numa outra dimensão, que é a quarta dimensão. No total, nós somos, de população, 25 bilhões de seres, sendo que 7 bilhões são encarnados e 18 bilhões são desencarnados. Ou seja, tem muito mais na quarta dimensão do que na terceira. Uhum. Quais são as regras? Da mesma maneira como funciona aqui, funciona lá. Ou seja, o plano de evolução continua. O ser humano, ele continua né? Ele continua evoluindo ou não. E o livre-arbítrio vai me comandar aqui e lá. Então não é porque a pessoa morreu que ela vai ser melhor ou pior. Tá? Então ela vai, claro que ali, não tendo corpo físico e todas as demandas que nós temos no corpo físico, além do nosso instinto, da nossa vontade, do desejo, você tem também, mas tem menos reduzido, você tem uma condição maior de evoluir, né? Ou não, você pode simplesmente trabalhar o seu livre-arbítrio e ficar ali esperando. E você pode optar por reencarnar ou não. Então,
Se você tem, de repente, muito apego pela matéria e por tudo que a terceira dimensão te dá, tipo o sexo, o dinheiro, a vida, a boa vida, você vai querer reencarnar sempre. Você vai querer reviver isso novamente, porque você tem apego por essas coisas. E o seu livre-arbítrio que comanda, então você vai voltando. E nós, reencarnamos, vamos formando um enredo familiar. Então, nós nascemos sempre dentro de uma mesma família, aparentados e assim. Que é isso? Você cria laços familiares, enredos, e isso aparece muito em consultório também. Pai que odeia filho, filho que odeia pai, mãe que quer matar o filho. Isso aparece direto. E aí não tem uma explicação. Poxa, não é pai, não é filho? Não nasceu? Naquela família montada aqui na 3D não deveria funcionar igual para todo mundo? E por que não funciona, tem hora? Por que tem mãe que pega o filho e joga na lata do lixo? Então, esse conceito de família é uma coisa nossa, mas que não é assim que funciona. O que tem que funcionar, na verdade, é o amor, né? Não é uma instituição. E para chegar nessa conclusão, para a gente se trabalhar e ser um ser humano maior e vibrar numa frequência do amor, de repente eu preciso limpar muitas vidas onde eu fui coisas não tão assim, né? Onde eu me deixei levar pelos vícios, e várias coisas. Então, você vai formando um enredo com esses familiares aparentados e assim. Aparentados, você quer dizer o seguinte: família próxima, pai, mãe, filhos. Os aparentados seria tio, sobrinho, genro, nora, os afins. Sócios. Sociedade sempre é uma relação kármica de resgate, entendo isso. E também os professores. Os professores também são aqueles que foram pessoas que também já tiveram um crescimento e não passaram. Por isso que professor é uma missão mesmo, né? Quase impossível aqui no nosso planeta, né? Mas é um resgate também. Entendi. Quando eu te fiz essa pergunta, né, terapia de vida passada tem a ver com reencarnação, porque eu acreditava também, não sei se procede, de que esse resgate de vida passada não tem a ver somente com uma carga mais espiritual, mas com uma carga biológica até mesmo. Você herdar a experiência do seu avô, tataravô, bisavô e por aí vai, entendeu? Isso, sei lá, seu bisavô teve uma experiência que foi marcante para ele, isso veio impresso nas suas gerações seguintes, entendeu? Por algum motivo você acabou desenvolvendo isso na sua vida agora, por causa da experiência que o seu biso... Mas a gente não herda também as doenças? Sim, existe doenças hereditárias, né? Exatamente. Então, E eu estou num campo de evolução, o ser humano está evoluindo, por que as doenças estão cada vez maiores? Em vez do contrário, deveria estar purificando a raça e não ter mais essa coisa geneticamente falando. Então os espiritualistas chamam de DNA espiritual. Então, vamos dizer assim, pragas da família, maldição da família e tal, que era muito usado antigamente. Mas não é assim que funciona. Logicamente que tem um enredo. Então, esse meu avô, que de repente cometeu alguma coisa e eu vou responder por causa do entrelaçamento familiar, vamos dizer assim. Eu também fiz parte daquele enredo. Com certeza eu fiz, porque se nasce sempre dentro da mesma família, parentados e assim, então eu estou dentro daquele enredo. Então eu faço parte daquela história até eu não quebrar essa cadeia. Como é que a gente quebra essa cadeia? Aí depois nós vamos entrar nessa história. Então, a pessoa fica dentro daquele enredo. Se ela pode ter, em determinado momento, assumido aquela história como verdadeira, como sendo sua, ela pode. Porque a pai e a mãe falam a história, contam a história de criança, e de repente a pessoa assume aquilo como sendo a sua história, e aquilo que eu disse pra você. O nosso cérebro ele não tem capacidade de discernir o que é real, virtual ou imaginário. Pra ele, se você tem uma história que você tem na sua cabeça, que você imagina, sei lá o que, você ouviu, vivenciou, e aquilo emocionou você de tal forma que mexeu com o seu lado emocional, o seu subconsciente vai registrar como verdadeiro. Não importa se a história é sua ou não. E isso você vai somatizando e vai trazendo pra sua vida. Cássia, tipo de trauma essa terapia pode curar? Eu acho que você já respondeu isso agora, né? Mas tem como enumerar algum tipo? Vamos especificar. Primeiro, nas fobias, né? Todo tipo de fobia. Porque a pessoa pode ter desenvolvido essa fobia, dos pânicos, de modo geral, e pode ter vindo de outra vida passada, logicamente. Uma pessoa que não dirige, por exemplo, ela pode ter tido uma vida passada, um acidente, e ter morrido até no acidente, ter sofrido isso, pode, e tudo tem que ser pesquisado. Então, e também os casos de relacionamento familiar, às vezes é importante fazer a sessão com a família inteira, e aí entra o perdão.
a terapia única, a compreensão, é o perdão. Quando quebra essa cadeia, eu perdoo a pessoa porque ela me fez aquilo e que ela está me fazendo nessa vida, porque eu já fiz isso para ela em outra. Então existe todo um trabalho feito na pessoa e quebra aquela cadeia. Mas mesmo que não seja em família, mesmo que somente ela se conscientize, ela já consegue quebrar aquela cadeia de sucessão de vidas que vai se repetir sempre com o mesmo problema, com situações diferentes, mas sempre o mesmo problema. Então a terapia entra aí, né? Ela entra tanto nos casos de relacionamento, de fobia e nas doenças crônicas. Vai curar todo tipo de doença crônica? Não é também a mágica, mas pode acontecer, sim. É bem possível de acontecer. Uma pessoa que tem problema de rinite, de bronquite, todos os ites da vida. E por quê? De repente, principalmente o que tem a ver com ar, assim, respiração e tal, também pode ser que a pessoa tenha morrido afogada, pode ser que ela tenha sido asfixiada, uma série de coisas, entendeu? Doenças, assim, tipo dor de cabeça crônica, também isso também é possível ser curado através da regressão, tanto de memória que de vida passada, para chegar no momento onde começou aquilo. Então, doenças assim que de repente a pessoa vai em todo tipo de médico e não consegue um diagnóstico. A gente chama dentro da hipnoterapia de doenças reflexas. Até dores no corpo, não tem? Quando o pessoal sofre de fibromialgia, dói tudo, tem gente que dor no joelho, dores que a pessoa pesquisa e não tem uma doença de fato. Então a gente chama de dores reflexas. Qual é o grau de regressão de um indivíduo? Até onde o indivíduo pode chegar numa regressão, numa terapia de regressão? Quando você submete a pessoa à hipnoterapia, à hipnose, o racional, ele quer dados. Aonde, quando, como, foi, não sei o que, o nome. E é possível, lógico, eu vou fazer a pessoa se ver onde é o momento. Tem gente que pode se regredir uma vida anterior, ficar muito, for jovem, tá muito perto, dá até pra pegar na internet quem foi e tal, não sei o que. Tem casos assim? Tem. Especialmente racional. Ele quer provas de que realmente ele foi de uma vida passada. Mas para a hipnoterapia, esse banco de dados não interessa. O que interessa pra gente é a causa, a emoção, o problema. Entendi. E eu vou no problema. Agora, onde ela tá, que país que é, que momento que é, que ano que é, dado, tá escrito que não tem interesse. Mas o camarada que passa por essa sessão, ele tem a curiosidade de saber quem ele era numa vida passada. Não tem. Não tem. Eu acho que eu teria. Então, não tem porque quem está falando comigo agora é tua mente racional. Agora, quando você entra dentro do problema e dentro da sessão, até porque você não vai precisar falar pra mim, você vai ter todo o conhecimento. Você vai ter, passa um filme, entendeu? E você vai saber onde você tá, o que é, tudo isso você vai saber. Tá, então o cliente se lembra da sessão de tudo. Só que quando pega o problema e a emoção, aquilo fica mais latente e mais forte. Então normalmente é o que ele traz mais. E eu, naquele momento, para ganhar tempo, eu vou trabalhar em cima daquilo. Então, eu não posso manter a pessoa mais tempo. Se de repente eu tô vendo que eu tô trabalhando uma coisa, que é aquilo que eu não posso parar aquilo ali para perguntar pra pessoa, mas em que ano que você tá? Em que país que você tá? Tá fazendo frio ou tá fazendo calor? Não sei o que. Esses dados estatísticos, de repente, não dá tempo. Mas mesmo a pessoa vai pegar aquilo que interessa. E aí entra a emoção, você entra dentro da história, você vai viver tudo, vai ter aquela experiência e tudo. Você mesmo acaba trazendo ou vivendo aquilo que te interessa mais naquele momento, entendeu? Não entendi. Nada de turismo, então, né? Não. Mas você pode fazer por autoconhecimento? Isso que eu ia te perguntar. Pode também. É proibido? É antiético você hipnotizar alguém? Também pode fazer. Só para saber. Só por curiosidade? Pode. Isso. Eu garanto que não vai ser só por curiosidade, porque a gente, eu tenho certeza que não vai ser uma experiência só de brincadeira ou de autoconhecimento. Certamente que se a pessoa entrou na regressão, ela vai ter uma história. Com certeza vai ter. Ela pode até não ter ido lá fim disso, mas vai acontecer. Vai ter uma situação que vai ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Entendi. A pessoa que passa por esse processo, ele, como você disse, ele vai se lembrar de tudo, né? Vai passar a lembrar de coisas que ele não lembrava. Isso vai passar a influenciar a vida dele dali pra frente. Tem pessoas que se pautam nessas experiências depois disso. Como é que... De fato, você é o resultado de várias coisas, de várias vidas, de várias experiências. Faz parte da sua vida. Hoje você, ser humano, ele tem uma vida
vida, ele tem uma vivência, ele é levado e faz, às vezes, determinada coisa dentro de um padrão familiar. E, de repente, ele tem todo um histórico que poderia ser diferente, diferenciado. Então, e ele não sabe, então ele segue o padrão familiar. O que te dá a regressão, além de você poder estar trabalhando as terapias, fobias, problemas familiares, doenças mentais, não importa, tudo isso é autoconhecimento, você está conhecendo, né, sabendo mais de você também vai ter um outro lado de uma compreensão maior de você mesmo. Então, logicamente que as atitudes começam a mudar a partir dali, vai mudar, com certeza vai mudar e mudar para melhor. Porque você vai ser você vai conhecer você, quem eu sou. É claro que isso pode interferir naquele padrão de vida que eu estou levando, que eu me deixei levar, pode ser, ou não. De repente a pessoa pode saber lidar com a situação, mas ela realmente é um processo de mudança, porque se você quer mudar e evoluir, você tem que mudar, não tem jeito. Se você fizer todo dia a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Quando eu tenho uma compreensão maior, me foi mostrado alguma coisa maior e eu sei que eu posso ou que eu não posso, então a partir dali a minha responsabilidade começa a ser maior. Ou seja, errar por ignorância, Deus perdoa, vamos dizer assim. Já errar com consciência, o peso é maior. Aí entra a culpa, uma série de coisas, entendeu? O autoconhecimento é um trabalho de reforma interior muito grande, que a pessoa depois, ela precisa elaborar isso nela para poder conviver de boa, só que tendo uma compreensão maior em relação do que acontece com os seus familiares, em relação a dons, porque você vê muitas pessoas que tocam instrumentos e nunca aprenderam uma nota musical. Da onde vem essa informação? Né? É verdade. A ciência não explica, ninguém fala sobre vários assuntos. A gente vê criança que nem precisa na escola para fazer a matemática, que conhece tudo da matemática, que faz fórmulas, isso e aquilo. Da onde vem isso? O autodidata é um produto. São as memórias que estão ali. Só que ele veio com essa percepção. A gente tem essa condição, mais ou menos até os 7 anos, a gente tem condição de lembrar de vida passada, de tudo. Só que o pai e a mãe, ele mata isso na criança, ele não incentiva. Quando a criança começa a falar uma coisa, tem os amiguinhos invisíveis. A própria mãe e o pai inventam umas histórias, umas elucubrações, porque eles têm medo de lidar com o diferente. Uma criança diferente, uma criança que de repente tem memória, uma criança que tem talento. Ninguém quer viver, todo mundo quer viver dentro do padrão. Uhum. Então mudar esse padrão que a gente é feito dentro de uma matriz é muito complicado. Quebrar essa cadeia é muito difícil. E o autoconhecimento, ele te dá isso. E à medida que você se conscientiza, você não quer mais viver dentro daquele padrão antigo. Você sabe mais, você quer mais, você viu mais, você pode mais. Então você vai começar a operar nessa frequência. E automaticamente a tua vida pode mudar. E aquilo que está em volta de você, que de repente pode ser aquilo que te prende, ou te poda naquilo, e você pode querer mudar, entendeu? E aí, os que estão do teu lado vão achar que você enlouqueceu, ou então você entende? Você não vai jogar mais o jogo, aí se complica, vamos dizer, pode complicar. Ou não, você pode optar pelo seu livre-arbítrio e ficar na zona do conforto ali, não mexer em nada. Ok. O que levou a doutora a se especializar em suportes abduzidos? Então, isso foi em consultório mesmo. Não foi uma experiência minha que me levou a isso. E sim, a própria experiência com o cliente. De repente eu estou fazendo uma sessão de hipnose e de repente eu vejo a pessoa entrar numa outra frequência. Ou uma frequência de contatado, de abduzido. E aí é que eu comecei então a me interessar e me especializar nessa área. Tá? Não foi uma experiência minha pessoal, não. Ok. Quais foram as suas maiores descobertas? É uma boa pergunta. Muito profunda. Na regressão de vidas passadas, eu pude ter a certeza que existe vidas passadas, pude ter a certeza que nós somos o resultado daquilo que nós fazemos e que nós podemos consertar também. Nós temos o poder da intuição, da hipnose, da telepatia. Todo mundo tem, todos nós temos, nós perdemos essas faculdades, mas todos nós temos. Descobri que a gente pode ser nós mesmos e sair fora do comando ou da matriz, daquilo que a gente é programado para ser. No abduzido também já falei que é a respeito da tecnologia que nós temos hoje, da própria ciência, engenharia genética, tudo é processo, assim como fazem na 3D com os ratos, né? Eles fazem também conosco, com o ser humano, para poder desenvolver a tecnologia e criar mecanismos e remédios e outras coisas para nós mesmos, reverte para o ser humano. Então isso também eu descobri. E nos contatados eu descobri que existe uma força maior
que comanda tudo isso, um comando maior, e não interfere no livre-arbítrio, não interfere diretamente nas nossas vidas, nós somos resultado daquilo que nós fazemos. Ele está de olho, é o que seria o criador de tudo isso, faz a sua história, você vai viver dentro desse mecanismo do livre-arbítrio e você vai fazer com você, com o seu corpo físico, com o seu planeta, com o seu sistema, aquilo que você achar. Só que você vai, da mesma maneira, receber isso de volta. A lei da ação e reação. E eu vejo pela história hoje do nosso planeta, do que vem acontecendo, do aquecimento global, da história da água, de uma série de coisas, que é bem por aí mesmo. É o resultado das inconsequências das nossas atitudes, né? E não só nessa vida. Nós, por isso eu imagino que seja um Deus justo, porque hoje nós estamos sofrendo essa consequência dos maus tratos ao nosso planeta. Mas por que nós estamos sofrendo agora? E os outros que passaram antes? Mas os outros foram nós mesmos, né? Então, é o resultado de muitas vidas, e foi essa a descoberta que eu obtive dentro dessa minha experiência com a regressão, com a hipnose, a hipnoterapia e com o logista. Ok, bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui com a hipnoterapeuta Cássia Faria. Eu vou deixar contigo para suas considerações finais, por favor. Volto a agradecer a importante participação para mim, para que eu possa ter passado alguma informação, que isso possa fazer diferença para alguém ou não sei, de repente muitas pessoas podem não ter gostado, mas é a minha vivência, a minha experiência. Eu não falo como uma pessoa especialista em ufologia, eu sou especialista em hipnose. É a minha experiência de consultório que eu tentei passar para você. Muito obrigada. Ok, agradecemos a todos e até o próximo programa.